Começa agora mais um Papo.com. No programa de hoje vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS. Segundo a pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente temos uma epidemia de HIV concentrada na cidade de São Paulo. Ao meu lado está a médica e assessora de coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Caritas Helva Basso. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Então, Bom dia. Bom dia. Todos sabemos que o método mais eficiente de prevenção à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis são os preservativos. Em uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal da Saúde do ano passado, 46% dos entrevistados responderam que não tiveram acesso aos preservativos distribuídos gratuitamente pela prefeitura, mesmo tendo postos de distribuição por toda a cidade. Por que você acha que eles responderam dessa forma? Olha, Matheus, embora tenhamos vários postos de distribuição, eu acho que essa quantidade de preservativos ainda é insuficiente, né? Nós observamos, por exemplo, que só 21% das pessoas, desses entrevistados, que disseram que tiveram acesso ao preservativo, tiveram nos serviços públicos de saúde. Então, isso, por exemplo, nos orientou a uma revisão da política e propor que os preservativos sejam disponibilizados em outros espaços que não serviços de saúde, né? Se eu perguntasse para você quantas vezes você foi numa unidade de saúde pegar um preservativo, não sei o que você me responderia, mas eu suponho que você dirá, não, nunca fui, ou fui alguma vez, ou por acaso quando passei na frente de uma unidade de saúde. Então, a nossa política hoje, por exemplo, é colocar os preservativos disponíveis, sem barreira, para que todas as pessoas possam ter acesso, né? Então, eu acho que faltou disponibilizar em locais de grande fluxo. Nós temos um programa hoje em que nós colocamos dispensadores grandes, que nós apelidamos de jumbo, que são dispensadores que conseguem armazenar até 15 mil preservativos, que nós propomos para os serviços que coloque na calçada, né? Lá no centro, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos um equipamento desse na calçada. As pessoas passam e pegam quanto elas querem, na hora que elas querem, sem pedir para ninguém, sem perguntar para ninguém se pode pegar ou se não pode pegar. Então, a nossa política é fundamentalmente ampliar o acesso ao preservativo, né? Colocar em terminais de ônibus, nós estamos aí conversando com a SP Trans e com outros, para colocar em locais de grande fluxo de pessoas, que elas passem e peguem o preservativo, que elas não dependam de procurar um serviço para buscar o preservativo. Então, essa é uma das nossas políticas. Entendi. Tá? Também foi apurado pela SMS que o número de óbitos por AIDS vem diminuindo na cidade, apesar dos casos terem aumentado no Brasil como um todo, na cidade de São Paulo, em uma certa faixa etária. Por que esse número de óbitos vem diminuindo? Fundamentalmente pelo tratamento, né? Hoje nós temos tratamento eficaz para o HIV, inclusive houve uma mudança no Ministério da Saúde, que é quem normatiza para todos os estados e municípios no Brasil como deve ser realizado o tratamento. E, de acordo com normas, inclusive internacionais, hoje, qualquer pessoa que tem o diagnóstico do HIV, ela poderá ser tratada imediatamente, né? Então, essa política de tratar quem foi testado faz com que haja uma diminuição na transmissão do HIV, sem contar que traz benefícios importantes demonstrados por estudos, né, na saúde da pessoa vivendo com HIV. Então, melhorando a saúde, diminuindo a ocorrência de doenças com tratamento precoce, o que nós vamos observar com certeza é uma diminuição no número de óbitos, que é o que vem ocorrendo aqui no nosso município. Entendi. Na cartilha distribuída pela Secretaria de Saúde, também mostra um programa de acompanhamento com moradores em situação de rua. Como que é esse acompanhamento? Como funciona? Então, na Secretaria, Municipal de Saúde, existe um programa que chama Consultório na Rua.
né, que são consultórios com equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, esses profissionais abordam as pessoas vivendo em situação de rua. E nessa abordagem, por exemplo, em relação às DSTs, são realizados testagem, nós temos disponível o teste rápido, tanto para o HIV quanto para a sífilis, é feita a testagem e uma vez dando positivo, esses pacientes são tratados, né? E hoje, inclusive, para os pacientes em situação de rua, muitos deles em uso intensivo de substâncias psicoativas, né? Nós fazemos um tratamento supervisionado para o HIV e para a tuberculose, por exemplo, né? Então, aqueles profissionais de saúde, todos os dias, abordam essas pessoas, né, que têm esse diagnóstico, uma pessoa vivendo com HIV, por exemplo, em situação de rua, ela é abordada e ela toma a medicação lá na frente do agente de saúde. Então, isso é uma medida muito importante, primeiro, para assegurar que essas pessoas tenham adesão ao tratamento, que é uma das coisas mais difíceis, é um tratamento que é pela vida inteira, é bom que as pessoas saibam isso, né? E que as pessoas precisam aderir ao tratamento sob risco do medicamento não funcionar a médio ou a longo prazo, né? Então, essa é uma medida muito importante que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo, né? E que com certeza também, como já conversamos lá atrás, ajuda a reduzir os óbitos entre as pessoas que vivem com HIV. Ok, obrigado. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco. No próximo, o papo continua com a doutora Caritas e veremos o aplicativo feito pela Prefeitura para informar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Voltamos já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o Papo.com. Estou aqui com a doutora Caritas Basso, médica e assessora de coordenação da Secretaria Municipal da Saúde. O assunto do programa de hoje são doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS. Agora vamos falar de um programa muito interessante da Prefeitura Municipal, que é o primeiro aplicativo de prevenção do Brasil, que calcula os riscos de contrair o vírus do HIV. Ele foi lançado no dia da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. O aplicativo Tá na Mão. Vejamos na reportagem de Ana Carolina Alves. Hoje em dia, é muito difícil encontrar alguém que não tenha um aparelho como este em mãos. Mas poucos sabem que existe um aplicativo que pode até salvar vidas. O Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o DST e AIDS, da Secretaria de Saúde, desenvolveu um guia de orientações e serviços sobre doenças relacionadas ao sexo, incluindo a AIDS. Essas informações foram divulgadas no aplicativo Tá na Mão, que serve como um guia para portadores dessas doenças e também para quem quer evitá-las. O aplicativo está disponível para smartphones. O aplicativo apresenta um questionário com perguntas simples. Ao final, com os resultados apresentados, de acordo com as respostas, é possível analisar seu grau de risco de se contagiar com a doença e ainda obter informações sobre. Também pode-se encontrar endereço de serviço de saúde na cidade de São Paulo, por exemplo, onde obter preservativos grátis, testes e profilaxia pós-exposição, o PEP. Bom, doutora,
Por que a escolha de um aplicativo e não outro meio para poder passar essas informações? Então, Matheus, tradicionalmente ou classicamente, nós usamos vários meios que são folders, folhetos, enfim. E o que nós observamos é que a linguagem mais apropriada para os jovens hoje é essa comunicação visual, rápida, né? E via internet, né? Então, é um meio de comunicação que nós entendemos que vai atingir com certeza os jovens. Por que queremos atingir os jovens, né? Porque hoje nós observamos uma redução, né, da taxa de detecção de casos de HIV no município como um todo. Na média, né, essa taxa de detecção no município vem diminuindo em todas as idades, à exceção dos jovens. E eu me refiro aos jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. E dentro da faixa etária 15 a 29 anos, principalmente os jovens de 20 a 24 anos, né? Então, e esses jovens, eles usam o smartphone como, né, parte da vida deles. Eles se comunicam através disso. Então, nós achamos que seria uma forma inteligente, de fácil acesso e de fácil disseminação entre os jovens. Esse foi, então, o principal motivo da escolha de um aplicativo, porque a juventude usa muito esses smartphones, então foi esse o principal ponto. Quais os obstáculos que vocês enfrentam na divulgação desse aplicativo? Por que talvez ele não seja tão conhecido? Eu acho que fundamentalmente a nossa capacidade de penetrar os meios de comunicação, né? Porque, imagina, para nós é muito importante estarmos aqui hoje, né? É um local que nós sabemos que atingiremos um número importantíssimo de jovens para divulgar. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, de divulgar o aplicativo nos grandes espaços de comunicação. Esse é o nosso desafio, né? À medida que os jovens, e não é só para os jovens, evidentemente, qualquer pessoa que tenha se exposto, que acha que pode ter corrido risco numa relação sexual, que pode ter se exposto a uma doença sexualmente transmissível, ela pode baixar o aplicativo. Nós estamos falando especialmente nos jovens, por conta da taxa de detecção estar crescendo entre eles, mas o HIV, como diz o pessoal, não escolhe as pessoas, né? O importante é que as pessoas se protejam. Se qualquer um de nós, né, possamos ter uma relação sexual desprotegida, nós estamos expostos ao risco de uma DST, uma HIV, em qualquer faixa etária. Eu acho que isso é muito importante que fique claro, porque senão nós vamos achar que são os jovens que são culpados pela epidemia de AIDS no município de São Paulo. Isso não é verdade. Todos nós corremos risco e todos nós nos infectamos, podemos nos infectar em algum momento, né? Entre os jovens, por algumas razões que a gente pode falar depois, esse risco parece acrescido. Certo. Vocês têm algum programa para aumentar a divulgação desses aplicativos, divulgando dentro de outros aplicativos, usando anúncios em metrô, em lugares de grande circulação? Como funciona? Como que é, na verdade, atualmente, o processo de divulgação do aplicativo? Então, nós temos aproveitado os espaços de convites como esse aqui, temos produzido aí sim folhetos para falar que existe o aplicativo, temos colocado esses folhetos nas nossas unidades de saúde, né, e em todos os espaços onde conseguimos ter acesso, né? Por exemplo, quando você falou aí no início da reportagem sobre a epidemia concentrada, né? A gente tem uma concentração da epidemia tanto do ponto de vista geográfico, né? Porque as taxas de detecção, por exemplo, na região central de São Paulo, são maiores do que em outras regiões. A taxa de detecção entre homens na região central
é maior do que, por exemplo, na região leste, né? Então, geograficamente, nós temos epidemias diferentes no município. Do ponto de vista das populações, nós temos, então, essas taxas de detecções maiores em jovens, e entre os jovens, a gente tem alguns grupos que nós chamamos de populações-chave, em que a prevalência do HIV é mais alta, né? Quem são esses grupos, essa população-chave? São dentro dos jovens e na população geral. São os homens que fazem sexo com homens, gays, né, transgêneros, profissionais do sexo, usuários intensivos de substâncias psicoativas, por exemplo. Então, são populações sobre as quais nós temos que ter ações muito mais intensas e mais focalizadas, né? Então, nesses espaços também, nós estamos divulgando o aplicativo, né? Colocando os folders, dizendo, olha, o aplicativo está aqui. Mas essa é a nossa possibilidade de alcance nesse momento. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso papo com a doutora Caritas, que falou sobre doenças sexualmente transmissíveis com foco na AIDS. Espero que tenham aproveitado e não percam o próximo papo.com. Um grande abraço e até logo. Obrigada.